Introdução. O seguinte pequeno livro discute alguns aspectos importantes da vida familiar, incluindo casamento, divórcio, viúvas e filhos. Esta discussão é baseada no capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 226 a 242, do Alcorão Sagrado. Para aqueles que juram não ter relações sexuais com suas esposas, há um tempo de espera de 4 meses, mas se eles retornarem às relações normais, então, de fato, Alá é perdoador e misericordioso. E se eles decidirem pelo divórcio, então, de fato, Alá é ouvinte e sapientíssimo. As mulheres divorciadas permanecem em espera, não se casam novamente por 3 períodos, e não é lícito para elas ocultarem o que Alá criou em seus ventres, se elas acreditam em Alá e no último dia. E seus maridos têm mais direito de recebê-las de volta neste período, se eles querem a reconciliação. E devido a elas, ou seja, as esposas, é semelhante ao que se espera delas, de acordo com o que é razoável. Mas os homens, ou seja, maridos, têm um grau sobre elas, em responsabilidade e autoridade. E Alá é exaltado em poder e sábio. O divórcio é duplo. Então, depois disso, ou a mantenha de uma maneira aceitável, ou libere ela com excelente tratamento. E não é lícito para você tomar qualquer coisa do que você deu a eles, a menos que ambos temam que não serão capazes de manter, dentro dos limites de Alá. Mas se você teme que eles não manterão dentro dos limites de Alá, então não há culpa sobre nenhum deles sobre aquilo pelo qual ela se resgata. Estes são os limites de Alá, então não os transgridam. E quem transgride os limites de Alá, são esses que são os malfeitores. E se ele se divorciou dela pela 3ª vez, então ela não é lícita para ele até depois, que ela se queis com um marido diferente dele. E se ele, ou seja, o último marido, se divorciar dela ou morrer, não há culpa sobre eles, ou seja, a mulher e seu ex-marido, por retornarem um ao outro se eles pensam que podem manter dentro dos limites de Alá. Estes são os limites de Alá, que ele torna claro para um povo que sabe, entende. E quando vos divorciardes de mulheres e elas tiverem quase cumprido seu prazo, ou as retenhais de acordo com os termos aceitáveis, ou as liberteis de acordo com os termos aceitáveis, e não as retenhais, com a intenção de causar dano para transgredir contra elas. E quem fizer isso certamente se injustiçou. E não tomeis os versículos de Alá em tom de brincadeira. E lembrai-vos do favor de Alá sobre vós, e do que vos foi revelado do livro, e da sabedoria pela qual ele vos... Sample complete. Ready to continue?